Começando mais um podcast Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região. Recebendo hoje aqui pessoal da melhor qualidade, ligada a essa temática aqui da nossa cidade. Dupla de empresários Thiago Peçanha e Vinícius Parente, da Cloud Cube, que participaram do programa Negócio Fechado nessa semana, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui, atualizações sobre o programa. Houve desdobramentos daquela apresentação, daquele pitch, quais são as novidades da empresa, em que patamar está, e a gente precisa repercutir exatamente o motivo, a justificativa da criação desse podcast, a gente atualizar essas informações. E trazendo também aqui para esse bate-papo meu amigo Tarcísio Viana, da Escola Bora, da revista Fever, um empreendedor de sucesso na região. Obrigado, Tarcísio. Obrigado mais uma vez. Tenho certeza que, assim como o programa, o bate-papo vai ser de altíssimo nível para a gente falar sobre cultura empreendedora na região, impulsionar cada vez mais negócios. Tarcísio, que você esteja sempre conosco aqui em próximos podcasts. Você participou também de um dos programas, né? Na banca de investidores. Foi muito bacana entender o quanto nossa região está entendendo de tecnologia, de inovação e reunindo esses empresários. A ideia do programa é fantástica. Pois é, a gente sempre fala aqui, Tarcísio, que a gente tem um ecossistema de inovação, empreendedorismo e informação na região. Isso. Vários atores já despontando, né? A Tech Incubadora, Polo de Inovação do IFE, que tem uma unidade da Embrap, né? Que financia projetos de inovação na área industrial, as universidades, a própria Escola Bora e tantos outros atores importantes, as startups. E aí, quando o pessoal pega o jeito de startup, começa a montar uma atrás da outra, né? Temos cases aqui, cases de sucesso, especialmente aqui dessa dupla, Thiago Peçanha e Vinícius Parente. Vamos trazê-los para a conversa? Pessoal, obrigado, Thiago, obrigado, Vinícius. A gente assistiu aí mais uma vez a apresentação de vocês, né? Agora que foi exibida na TV, no YouTube. Foi um pitch assim, bem bacana, que gerou bastante discussão com os membros ali da banca de investidores, né? Quando a gente fala banca, a gente que é da área acadêmica, fala assim, que banca é essa, né? Dos bastidores aqui já houve uma confusão dessa, né, Thiago? É que eu apresentei a minha dissertação de mestrado nessa semana e o Henrique tá aqui perto, ele também estava na banca do mestrado, eu confundi. Aí rolou aquela intimidação assim, né? Eu não vou contar detalhes que houve na apresentação lá da banca. Tem que especificar. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Vamos começar aqui algumas perguntas, né? De cara, perguntar para vocês o seguinte, a Cloud Cube explica um pouquinho para a gente, ou no início ali a gente percebeu, né? Até pelo grau de inovação da proposta, a gente não tem muitos precedentes aqui no Brasil, né? Vocês estavam falando sobre isso. Conta um pouquinho, qual é o negócio que vocês estão propondo? Então, o Cloud Cube é um sistema de gerenciamento de produção, que a gente chama, né? Mas ele consiste numa página web, né? Em que uma pessoa que já tem um projeto, seja um projeto 2D, 3D, né? Já é uma página que atende as pessoas da engenharia, arquitetura, ou então alguém que já tem um projeto pronto para fabricar. Você consegue fazer o upload desse projeto na plataforma nossa e a partir dali o orçamento é dado na mesma hora, foi aprovado, na quantidade que você quiser, né? Foi aprovado, você, a partir do momento que foi pago ali no cartão de crédito, ele já passa para a linha de produção, o prazo é calculado em conversa com as máquinas, né? Esse é o grande diferencial da nossa plataforma, né? Porque ela só atua, a parte fabril que tem por trás dela, né? A gente só atua com máquinas computadorizadas, né? Máquinas que têm um computador integrado. Então, um grande diferencial nosso é gerar um prazo, né? Com base na linha de produção, como a gente consegue monitorar cada máquina que entra em manutenção ou algum erro, a gente consegue monitorar. É claro que nesse primeiro momento ainda é mais pobre de informação, mas conforme a gente for adquirindo dados a partir dessa conexão das máquinas com a nuvem, a gente consegue traçar diversos
parâmetros. E o interessante também, né, Thiago, que a gente teve essa ideia por causa de uma dor nossa, porque nós desenvolvemos tecnologia, a gente trabalha com robótica, automação, entre outras coisas, projeto de engenharia. Então a gente sempre está precisando utilizar essas máquinas de manufatura quando a gente não tem lá na empresa. Então aqui na região mesmo a gente pede um orçamento, às vezes a gente demora uma semana, duas. Um mês, já teve mês. Já teve mês. Mês que a gente teve essa demora desse feedback, desse orçamento, a gente falou, gente, não é possível, a gente está precisando do produto. Tenho certeza que vai ter gente que vai ter o mesmo problema com a gente. E é até interessante que no nosso caso, a parte de fábrica de trás, né? Você consegue integrar qualquer pequeno produtor, né, que a gente chama, qualquer pequeno fabricante que tenha uma máquina e esteja disposto a prestar esse serviço, né? Então, também é uma dor para ele não consegue entregar os orçamentos porque ele está trabalhando, entende? Vamos supor, você tem uma impressora. É, Aí impressora você é um empreendedor sozinho. Você não vai dar conta, às vezes, de responder todo mundo e tal. Então, a plataforma ela vai fazer o gerenciamento da produção para você, já vai entregar para o cliente o orçamento do preço do seu produto. E aí já calcula o prazo, a pessoa comprou, você só vai ter o trabalho de fabricar. Fabricar e despachar. Né? É uma espécie de marketplace aí da indústria. A gente não gosta de chamar de marketplace porque no marketplace você consegue enxergar quem está fabricando, né? E a nossa intenção é padronizar a qualidade de entrega, então não seria interessante ter essa informação. Mas é como se fosse um marketplace. Você entra, você recebe mais serviço do que você teria normalmente. E assim, tem todo mundo fala disso, mas cliente de mercado é 1 para 10. Cada 10 que você conversa, consegue converter 1. Cliente internet é 100 para 1. Então, a cada 100 que você conversa, consegue converter 1. Pensa nisso para cada orçamento que foi feito, para cada momento. Então, automatizar essa parte de orçamento, ela aumenta a produtividade absurdamente da parte de vendas, né, do setor de vendas. Com certeza. Não, legal. Essa explicação agora eu acho que deu uma clareada boa, né, Tarcísio? Sem dúvidas. A gente tem pequenos produtores, né, pessoas que têm pequenas indústrias mesmo, cada vez mais no país. A gente mesmo teve há pouco um cliente lá na Escolabora nesse sentido. E as pessoas estão lotadas. Um grande questionamento com a velocidade da informação hoje meu cliente não conseguia ir no vista do empreendedor. Meu cliente não pode esperar, ele me manda solicitação de orçamento de madrugada, de manhã cedo, e eu demoro um dia para responder, ele acha um absurdo. E isso resolve exatamente a dor do empreendedor. Sim. É isso aí. Agora, a proposta da produção, irmão. Infelizmente Desafio, tem que entregar um padrão de qualidade único. Pois é, né? aí que foge da proposta do marketplace, né? Mas e aí, como é que é a estratégia disso? Porque aí você imagina, você vai trabalhar com indústrias diferentes, né? Sim. Empresas diferentes. A gente já tem alguns padrões, né, da indústria mecânica para qualidade de peças e aí, basicamente é esse o padrão que a gente pretende seguir. E é questão de pontuação, né? Tem requisitos, então, para pessoas Tem credenciais. requisitos, tem um teste, né, inicial, não dá para se inserir na plataforma com 2 cliques, isso tem uma prova, né, senão a gente acaba sujando o nome da plataforma, né. Então, inicialmente é necessário ter uma conversa para poder integrar e depende também da máquina. A forma de integrar é diferente. Às vezes é uma máquina, ela já tem uma interface com a internet, mas ela não é programável, então tem uns pormenores. Isso também tem uma diferença de custo para integrar a máquina ou não. Dependendo da máquina, o custo é 100% gratuito. A gente entrega o hardware de integração por conta da plataforma. Entendi. E como é que estão os testes aí? Em que nível está a empresa? E ali, naquele primeiro momento da apresentação, a gente percebeu, inclusive houve um questionamento muito interessante lá do Alfredo Diegues, né? Mas assim, vocês estão pedindo 1% aí pela nossa experiência, né? Por que é 1%, né? E será que a nossa experiência não vale mais? Então, em que patamar está a empresa? De lá para cá, o que já andou, já avançou? Então, atualmente o Cloud Cube ele é um subproduto da Blitzer, né?
A Blitzer é a nossa empresa, no Explica aí. Isso, a gente trabalha com manufatura digital. Então a gente tem diversas dessas máquinas, impressora 3D, fresa CNC, agora estamos entrando com um torno CNC também. Então a gente tem essas máquinas lá dentro e já senti essa questão de demora para orçamento, então você tem que engordar o setor de vendas para conseguir entregar e tal. E aí, como um subproduto, a primeira fábrica a ser integrada foi a Blitzer, né? Então, as impressoras 3D lá estão conectadas a esse sistema chamado CloudCube, né? Então, o que acontece hoje, de verdade, né? Acontece 100%, a empresa roda nisso. É a questão de vendas por marketplace. Você usar essa infraestrutura de fábrica para vender algum produto. Então, a gente consegue trabalhar, devido a esse sistema, com estoque zero. Então a gente tem um catálogo de 3.000 produtos e ele só é fabricado depois de vendidos. Tem diversas questões de velocidade de fabricação e tal, mas a gente consegue atender tudo isso. Isso funciona diariamente no sistema lá. Agora, os outros setores, né, de fabricação, a gente tem que desenvolver um software de orçamento para cada processo de fabricação. Porque senão vários a problemas. impressora 3D tem a fresa CNC tem outro, o corte a laser tem outro Fornecedor software. diferente, então tudo isso varia. Então, Cada um vai ter um orçamento automático rodando ali atrás da plataforma diferenciado. Cada um Perfeito. funciona de um jeito. É isso aí. E aí o que acontece? Para ter essa integração, a gente tem bastante coisa, né, que não foi lançado ainda. Mas na plataforma hoje, só o que está disponível é para impressão 3D. Então essa parte roda normalmente. Os outros processos a gente tem que encaixar ainda. Então, na verdade, que vocês ficam na pele do cliente, do empreendedor também que está contratando. Isso. A Blitzer, ela é cliente do Cloud. Pelo lado de fábrica. E o Cloud é uma spin-off, né? Da Blitzer. Isso. E aí, só para o pessoal que está em casa aí entender, porque para a gente aqui, talvez não esteja entendendo também, né? Eles estão falando da Blitzer. Blitzer é a primeira startup de vocês? Não. Pô, então conta a história logo aí, conta aí. Como é que... Assim, existe... O Tarcísio sabe muito bem disso, né? Que ele já foi picado também pela mosquinha do empreendedorismo e já montou uma série de empresas, né? Então aí. a Blitzer, talvez, para mim aqui, é a mais conhecida, né? Mas tiveram empresas antes. Conta um pouquinho, resume aí pra gente. A gente já trabalhou com manufatura antes, que era a Sprint, que era a empresa anterior à nossa. A Sprint, ela foi fundada, para você ter uma noção, no nosso segundo período da faculdade de engenharia. O Thiago, ele foi para um evento que teve em São Paulo, ele viu a galera fazendo impressora 3D lá, chegou para mim, para um colega nosso. Achei fácil na época. O Thiago falou assim, olha, acho que dá para fazer impressora 3D, vocês não querem fazer com a gente, não? Aí a gente foi, vamos fazer, vamos. Só que estudante, não tinha dinheiro nenhum, noção nenhuma na época, né? Não sabia nem fazer uma derivada integral direito na engenharia. Aí a gente chegou, aí começou. Aí a gente se inscreveu numa bolsa de empreendedorismo no IF, Legal. que é aí que é a Tech, incubadora, que deu esse start inicial de empreendedor da gente. Né? O final desse curso de empreendedorismo, você tinha que entregar um plano de negócio. E aí a gente foi meio que forçado a virar uma empresa, abrimos um MEI inicialmente. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Não, fica à vontade. Tarcísio, você vê como é que é, cara. Essas ações sem dúvida de ideação, de incentivo ao empreendedorismo, eles já estavam na universidade. Isso precisa começar na educação básica. Sem sombra de dúvida. Já começar a falar com aquele molequinho pequeno ali, que está em jogar confuso e bagunça, que o empreendedorismo é um caminho importante, viável, para ele se acostumar com essa ideia. E aí quando chega na universidade, não é assim, são exceções, né? O Thiago e o Vinícius aqui, a gente acaba essa visão empreendedora. Mas ainda está naquela assim, ou eu vou fazer curso público, ou eu vou trabalhar numa grande empresa, que é legítimo também. Exato. Mas o baixo índice de empreendedorismo é exatamente por falta dessa cultura empreendedora. Desculpa interromper aí, cara, mas eu vi a relevância de uma ação como essa, de estímulo ao empreendedorismo, que na verdade assim, você trouxe a ideia, viu um mecanismo disso, né? Vi insegurança, né? Na verdade,
Tanto eu quanto o Vinícius. A gente começou com 3, aí eu e o Vinícius, e até uma diferença que aconteceu foi que o mais primeiro abandonar o barco. Tinha uma tradição de os pais serem funcionários públicos, ele já sabia o que ele queria ali, né? E, na verdade, quando a primeira vez que nós fomos processados, ele não aguentou e pediu para sair. Mas, enfim, tanto eu quanto o Vinícius, nossos pais são empresários, né? Então, a gente já conhecia, né, esses altos e baixos e sabia que, Já de estava fato, é acostumado, viável, né? Que não é... Com os riscos do negócio. Você não vai morrer, vamos dizer assim, né? Porque é complicado, né? É tudo muito arriscado, né? Sim. Empreender. Não, legal essa interrupção do Rodrigo, que deu muita clareza. Nessa semana eu conversei com 2 diretores de escola, de ensino fundamental, de escolas tradicionais e uma que está bem inaugurada. E assim, a preocupação, o que eu falei com eles muito é isso, é do empreendedorismo como ferramenta, mas ferramenta de compreendedora, porque o cara que está ali pensando em seguir a mãe, que é médica, em seguir que é engenheiro, precisa ser apresentada a cultura a cultura de proatividade, de não se contentar com o que você vê, de mudança de status quo mesmo. E isso sendo apresentado na escola, não pode ser um ambiente diferente para difundir cultura. Porque aí depois a gente vai até criar eventos, a gente reúne pessoas, troca ideias sobre cultura, mas na escola é realmente o principal fator para a criança entender a partir dali que ela pode praticar o empreendedorismo, não importa em que ela vá aportar suas fichas. Então, perfeita a tua colocação, e a gente usou exatamente o exemplo deles. Quer dizer, o empreendedorismo na universidade, e eles visualizaram uma oportunidade aqui. Tiago, Vinícius, vocês provavelmente conhecem, né? Quando nós tivemos um grupo na gestão municipal há um tempo atrás, que a gente conseguiu lançar alguns editais de fomento ao empreendedorismo e inovação. Isso também foi muito bacana. A gente tem algumas histórias muito legais de pessoas, assim, empresários que, como vocês, conseguiram lograr êxito e estão empregando, Tarcísio, pagando os impostos aqui em função de um fomento que pro governo é muito pouco. Assim como pro IFE é muito pouco você dar uma bolsa como essa. Mas olha o efeito que isso gera no desenvolvimento. Cara, uma empresa de tecnologia. Perfeito. Na cidade, em Campos, né? Campos, quando você fala assim, é agro, né? Petróleo, Cana, né? o ciclo do petróleo, são aquelas commodities. E agora a gente tem aí uma série de cases de sucesso na área de empreendedorismo e inovação. Pessoal, o bacana é que, junto ao pool de serviços que Campos tem para ajudar o Porto do Açu a se desenvolver, o setor tecnológico está aí crescendo a passos, né, complexos, com ainda pouco incentivo, perto do que é necessário, do próprio estado do Rio mesmo, que é um estado com muita dificuldade de inovar, porém mostrando que é um polo de serviço, e Campos está aí para ser esse polo para o Porto do Açu, por exemplo, que está com 30% da capacidade que vai ser. Exatamente. Eu tenho acompanhado, já que você falou em Porto, Tarcísio, o projeto do Greenport, que, na verdade, a ideia do porto é se transformar num porto verde, sustentável, para atrair indústrias para utilizar energia verde e poder a região como polo de energia limpa, né? Esse selo, né? Legal. Dessa diversificação de geração de energia e tudo mais. E aí, esse ecossistema... Fiquei em dúvida do que eles estão fazendo para esse sentido agora. Ah, cara, olha só, e depois eu te mando os projetos, né? Ou a gente marca um podcast só vou chamar o pessoal do Porto, porque o projeto é muito grande. Gigante, Tem muita coisa legal acontecendo, depois a gente bate esse legal. papo aí, porque Mas senão a gente vai desviar muito aqui. Em energia limpa. Legal. Não, bacana, biomassa e tantas outras coisas. Fazendas. Campos é um dos melhores lugares do Brasil para instalação de fotovoltaica, né? Vocês provavelmente já sabem disso, né? E agora foi anunciado há pouco tempo pelo prefeito um investimento alto de um empresário de fora em fazendas de energia solar.
aqui na região. Tem um relatório também da Nossa, Firjan que a gente recebeu, que Campos já é o segundo município do estado do Rio em investimento em energia fotovoltaica. Então, assim, é isso. A região aqui, não tenho dúvida. Com o Porto, então, comprando essa ideia, né, do Greenport, e aí vai precisar de tecnologia. Perfeito. Vai precisar de empresa, vai precisar de Então, empreendedorismo, que a gente fomente startup. cada vez mais as startups locais pra gente conseguir beber um pouco dessa água, né? Pô, fizemos um parênteses gigante aqui, mas eu acho que é oportuno, Thiago, Oportuno. Vinícius. Cara, e a Blitzer surgiu então há 2 anos. Isso, tem 2 anos e meio de empresa agora. A gente... Tô falando, né? Eu tô indo pro 4º casamento com o Vinícius, né? Quarta vez que ele vira sócio. Mas a Blitz, ela tem 2 anos e meio. Inicialmente foi a Sprint 3D, como explicamos mais cedo. E agora a gente conseguiu passar de apenas eu e o Vinícius com um notebook e uma máquina emprestada. Hoje a gente tem uma empresa rodando com 9 pessoas, são profissionais que estão se capacitando ou já são capacitados para trabalhar nessa área. E agora com o lançamento do Cloud Cube como um subproduto, a gente pretende avançar bem mais. Você vê, Tarcísio, olha só. Estudantes do Instituto Federal Fluminense empreenderam com bolsa do Instituto, se incubaram na Tec Incubadora. Teve fomento da FAPERJ em algum momento? Já. Fomento da FAPERJ, alguma parceria com o Polo de Inovação, do IFE? No caso eu sou egresso de lá, né? Então... Cara, é o ecossistema Total, funcionando. isso. Cara. Então, assim, a gente dava muito exemplo, o Thiago Rodrigues aqui, da Rovec, né? Provavelmente vocês conhecem. Sim. Como garoto ecossistema. Agora nós temos aqui uma dupla também que já trilhou boa parte desses caminhos do ecossistema aí, né? Assim, realmente uma oportunidade única para o pessoal aqui da região conseguir se desenvolver, né? Desde essa parte de entender que há necessidade de subsidiar um desenvolvimento, então a permanência das pessoas com esse perfil na empresa, né? E até você traçar esse caminho com a Tec Incubadora e com... Eu esqueci o nome dessa empresa, desculpa. Escolabora. Com a Escolabora, provavelmente também faz esse caminho sem ser com a incubadora, você entender as diversas facetas que você precisa ter numa empresa para que a empresa dê certo. É muito complicado, a gente tem uma formação em um lugar só, né? Eu e o Vinícius é uma formação técnica, né? Engenharia. Não, sem dúvidas, o empreendedor qualificado, ele tem muitas chances de dar certo, de fazer o negócio acontecer, porque a gente precisa falar de inovação, mas depois da inovação ou até antes, a gente fala de uma série de necessidades de uma empresa, que é o gestor saber de gestão financeira, de gestão de pessoas, do marketing, são áreas básicas que todo empreendedor precisa saber, a maioria das faculdades não ensina. E aí essa coisa de reunir pessoas que têm experiências diferentes e trocar ideia é o que eu acho que todos esses ecossistemas têm em comum, né? Todas essas partes do ecossistema. Unir pessoas para conversar sobre negócios realmente. E tipo assim, dali surgem mais e mais ideias, como vocês estão aí na 2ª, 3ª startup, mais e mais ideias, né, Rodrigo? É isso aí, Thiago. Vinícius, a Escolabora tem uma contribuição também para o empreendedorismo e inovação local assim muito grande. Quantos empresários já passaram por lá? A gente já teve em 4 anos mais de 1.000 empreendedores de Campos e região. Que legal. A gente tem um trabalho muito legal que é justamente esse. Através de cursos e consultorias, ajudar as pessoas a terem negócios mais felizes, a empreenderem com felicidade e a terem negócios mais lucrativos. Porque assim... Claramente, a gente já chegou em diversas empresas, né, Rodrigo? E várias pessoas que cada um tem um sonho. A internet está vendendo o mesmo sonho para todo mundo. E aí, assim, às vezes eu tenho o sonho de ser o melhor daqui, com um ticket alto, atendendo 10 clientes ao mês. Outras pessoas têm um sonho de ter empresa que atenda o país inteiro, com 100 mil pedidos num mês. E aí são sonhos e sonhos. A gente tem que entender o que está no coração das pessoas, porque às vezes nem todo mundo nasceu para ser líder, para liderar uma empresa. E isso é um desafio tremendo, porque quando você treina a gestão financeira, treina o marketing, cria um bom planejamento e se depara com o desafio de gerir uma equipe, ali é uma prova dos 9 para o empreendedor, né? certeza. E ali é quando o cara decide se ele vai crescer
ou se ele vai continuar onde ele está e tá tudo bem. Mas essa coisa do empreender com felicidade é uma coisa que a gente fala muito. Porque assim, o sonho não pode ser comum, né? O sonho é de cada um. Não, legal você falar isso. A gente passou por essa experiência, nessa expansão, que passou de apenas eu e o Vinícius para agora 9 pessoas. E entender as pessoas, necessidades, readaptar. Também dar uma visão de futuro, né? Dentro da nossa instabilidade de uma empresa nova, de uma startup, dar uma visão de futuro, possibilidade para essas pessoas. E, tipo, a gente é acostumado a lidar com gente do meio técnico, né? Então a gente tem que integrar essas pessoas de áreas diferentes na empresa, o jeito de lidar é diferente. O costume é diferente. Absolutamente tem que treinar a escuta, porque assim, as necessidades são absolutamente diferentes. No lançamento do programa, aqui eu terminei a noite lá com Paulino e Fernandinho Loureiro, Paulino da Bport, ele estava falando que hoje, claramente, depois de ouvir inteira a equipe dele, se ele deixa de dar home office em um dia ou outro que esteja combinado, isso é uma condição para o time dele migrar para outra empresa. Quer dizer, se ele não conversar, se ele não entender o perfil, o que é importante para o cara? É importante para o cara ganhar um pouco a mais, ou é ter um home office, ou é ter um benefício que vai curtir com a família. Isso o gestor precisa estar muito atento, né? Porque senão você perde aquela pessoa que está ali o tempo inteiro se doando para a sua empresa por um simples, detalhe que você poderia ter ouvido, corrigido. Que não afeta a empresa. Exatamente, que não afeta a empresa e você poderia ter corrigido para manter aquele talento ali. Então, escutar as pessoas é fundamental. E hoje em dia é difícil, né, a gente achar mão de obra qualificada, então a gente tem que qualificar as pessoas, né? Mesmo o campus sendo um polo acadêmico, é muito complicado. Exato. Essa é a nossa hoje, nosso desafio de convencer os empresários de médias empresas, que Campos ainda tem um número baixo de médias empresas, são muitas empresas pequenas, mas pessoas que têm mais de 20, 30, 70, 100 colaboradores, de entender e criar um plano ali naquela empresa, que escute as pessoas, que treine as necessidades delas, porque às vezes é um ajuste pequeno e você vai ter a pessoa mais feliz, mais produtiva, o que impacta na gestão financeira, impacta no marketing e facilita o recrutamento e seleção, né? Porque muitas vezes a gente faz o recrutamento, tem várias pessoas extremamente capacitadas e as mais capacitadas já estão com outras e outras entrevistas e outros processos. E se você não for admirado por que legal aquela empresa, eu quero muito trabalhar lá, você vai ser vencido por um benefício pequenininho. Tarcísio, é a busca pela profissionalização, né? Exato. Talvez uma palavra-chave aqui para a coisa avançar é profissionalização. Vamos voltar à conversa aqui da CloudCube? Bora. Aqui, naquele determinado momento ali, que vocês falaram assim, 1% pela experiência de vocês. E aí, o Alfredinho Diegues falou assim, pô, mas peraí, minha experiência aqui que eu tô vendo é 1%, só porque só 1%? Fala pra gente aqui. Qual foi a lógica daquilo e que tipo de experiência vocês estão precisando para o negócio avançar mais? Ainda somos novos, né? Tanto eu quanto o Vinícius, apesar da barba dele, que eu tirei dele. Apesar das várias empresas já, né? Isso. E a gente tem uma característica que a gente já reconheceu, um problema que a gente já reconheceu. Nós temos dificuldade para fazer negócio com empresas muito grandes, né? Nossos clientes fazem negócio com empresas muito grandes e a gente não faz. Sendo que a qualidade que está sendo entregue é a nossa. Então, essa experiência é o que a gente principalmente precisa. Ainda mais um negócio com o potencial de escalabilidade do CloudCube, nós não podemos deixar a nossa falta de experiência deixar o negócio dar errado, entendeu? Então, eu acho que não é uma experiência técnica, é uma experiência de fato de lidar com contratos maiores, com empresas maiores. É isso que a gente estava procurando. Então, mas seria na área de processos, entender isso. Acho que é mais na área de relacionamento. Comercial da empresa em si. Comercial e relacionamento. Então, a gente queria entender
trazer uma pessoa para perto que possa ajudar com isso. E a gente possa alcançar de fato o potencial, deixar de ser um potencial, né? Transformar no final das contas, lucro para a empresa, crescimento e etc. Aí 1% pela experiência, ele foi barato o suficiente. Foi uma isca assim para abrir a negociação. Tá de graça, né? Isso. É de graça, a gente dá 1%, é só você chegar para perto, mas é mais para negociar, para conversar. Porque hoje a gente tem uma visão de que sociedade ela é um casamento, a gente já sabe disso. Mas é complicado, você tem que entender, tem que acertar todos os fatos antes de fechar uma sociedade de fato, né? Então, enfim, não teria como fechar direto no programa, a gente precisava trazer para essa conversa mesmo. Beleza, o programa ele foi criado com esse propósito de reforçar esse ecossistema de inovação e empreendedorismo, né? Disseminar essa ideia, divulgar as empresas e, obviamente, com a possibilidade de fechamento de negócios, né? Como é que foi para vocês essa participação no programa? Como é que foi a repercussão, agora também do podcast, né? A cara de vocês aí tá rodando na TV, nas redes sociais. A avó, a tia já mandou mensagem. Ó, te vi lá aí na internet. Como é que tá sendo aí para você? E, obviamente, não só esse tipo de impacto, mas participado do ponto de vista do feedback dos investidores lá para vocês, daquilo que vocês puderam refletir em cima daquilo que aconteceu. Sim, foi bem importante, assim, eu acho que para o Cloud. Por quê? Porque a gente teve poucas rodadas de apresentar o nosso pitch também. A gente não teve tantas oportunidades assim de fazer isso. Então, a gente já apresentar para uma banca já de respeito. Então, isso cria divulgação, divulgação da plataforma em si. Isso cria uma musculatura na gente, porque essa não vai ser nem a primeira nem a última vez que a gente vai ter que fazer uma apresentação de um pitch ou de algo parecido. Então, eu acho que é bem importante. A gente conseguiu, assistindo novamente, né, ver os pontos que a gente errou, o que a gente precisa melhorar. E, principalmente, as pessoas conhecerem a Blitz e conhecerem a CloudCube. Porque o que mais tem lá na empresa, né, Thiago? A pessoa acha, a gente fala assim, nossa, existe isso em campus? Isso é um clássico. É um clássico, né? Direto acontece isso, a pessoa vai lá visitar a gente, vê as impressoras 3D, vê a nossa fábrica lá e fala assim, ué, eu não sabia que tinha isso aqui na região. Então, a gente poder levar isso para as pessoas de uma maneira tão legal assim, né, é importante. Tem até uns casos legais quando a gente testa os robôs na rua, né? É um evento, né? Junta uma galera. Porque a gente também trabalha com robótica, né? Um braço interno, né, da empresa bem importante para automação de várias coisas. E aí quando a gente testa na rua, as pessoas chegam, às vezes chega um cliente, caraca, vocês fazem isso em campus? Não tem isso aqui? Acontecia bastante. Legal. Vocês estão com muitos clientes fora da cidade? Como é que tá aí a carteira de clientes hoje? Cara, pela fábrica a gente atende o Brasil inteiro, né? Inclusive fora, dependendo. Mas a gente foca Na verdade, o nosso foco não é cliente interno ou externo, né? A região, né? Como a gente tem facilidade para despachar para qualquer lugar, o que a gente foca é entregar uma qualidade, preço, um custo-benefício bom o suficiente para trazer para dentro um cliente fixo, né? Então, acaba que a gente tem uma rotação bem grande, né? Por exemplo, essa parte do B2B, nossa, ela varia de contrato para contrato. Então, atualmente, o B2B está só regional, né? Para Rio de Janeiro. Mas ao longo do ano passado a gente foi São Paulo, Mato Grosso, Curitiba. Então teve essas expansões e retrações, até para o nosso próprio aprendizado. A gente chegou a instalar uma filial no Mato Grosso do Sul, né, na capital do Mato Grosso do Sul, mas também para teste, entender como ia funcionar essa questão de franquia. O que vocês mais imprimem hoje? Qual é a demanda maior de pedidos? São peças técnicas, né, Thiago? Assim, o core lá é a impressão 3D FDM, né? FDM, FFF. Ela não tem um aspecto mais bonito do mundo, né? Inclusive, a gente tem que se olhar de perto, você tem as ranhuras e tal, não é uma peça bonita, na melhor qualidade. Então a gente foca sempre em peças técnicas, peças industriais, peças para automação, que é a nossa área de formação, né? Mas hoje a gente tem um portfólio de peças automotivas, peças que não fabricam mais,
Tem um Cases para eletrônica. Case para eletrônica, adaptadores. Pra, tem eletrônica que é antiga e precisa de adaptação para eletrônica nova, para encaixes novos. Mesmo, né? Entendeu? Então, a gente vende bastante também lá na empresa. Tem alguns nichos inimagináveis, né? E também a parte geek, nerd também vende bastante lá na empresa. Bastante. Tem no portfólio da gente também, alguns produtos. Isso é até uma questão que a gente tem que lidar muito bem, porque a persona de cada um desses clientes é completamente diferente. Então a gente está até passando por um processo aí de aumentar a quantidade de marcas dentro da empresa, isso, para poder atingir cada cliente, tocar no coração de cada cliente. Né? Pô, bacana. O cliente do RPG, ele não vai entender as partes de robótica, assim como o de robótica não vai entender o nerd. E aí triar esse atendimento ali é o desafio. Fazer uma oferta casada, né? E quais são os canais de venda hoje? Cara, site, né? Instagram, tem o site, tem o boca a boca, acontece bastante. A gente vai em feiras, então conhece as pessoas, conversa, oferece serviço, mostra o que a gente faz, entende a dor do cliente. A gente está cadastrado também em todos os marketplaces que tem, né? Todos os marketplaces, inclusive isso aí Livre, já pelo Cloud Cube, Shopee, essas coisas também. Todos os marketplaces que tem uma API capaz de integrar com o Cloud estão funcionando pelo Cloud. Legal. Então, a gama de produtos é absurdamente grande. Como eu falei, né? A gente trabalha aí hoje com 3 mil produtos e não tem nada em estoque, né? Só tem material. Óbvio que a gente tem que fazer várias abstrações aí para poder seguir dessa forma, mas é assim que funciona hoje. Projeto aí, vocês estão me dizendo, né, que vocês têm esse trabalho de posicionamento dos desdobramentos da empresa, né, considerando que ela tem focos diferentes. É claro que assim, imagina, o cara que é um público nerd, ele olhando para um perfil no Instagram que tenha preparado para B2B, direcionada para ele, ele tem ali uma predisposição de maior interação, de consumo dos produtos e tal. Então, assim, uma questão é essa, né? É um planejamento estratégico, considerando aí criação de marcas e tudo mais. Mas e dentro do planejamento estratégico está futuro. Como é que vocês veem o futuro, hein, da empresa de vocês? Pode falar, Thiago. Olha, cara, o futuro, a gente está apostando muito no Cloud Cube, sabe? Então a gente está botando muita força nisso, muita energia, né? Então a gente vê o futuro com a integração dessas máquinas no sistema. A gente vê a Blitzart, né, na verdade, que é uma outra parte. A nossa marca de produtos nerds, geeks. Isso, assim. porque não comunica, entendeu? Então, legal, bacana. Então, ela está se estabelecendo hoje mais como um design de produto, né? Uma empresa de... um estúdio, né? Estúdio que fala, né? Então, ela desenvolve o produto a partir da demanda do mercado e conseguiria usar o resto da infraestrutura. A gente tem a parte de robótica que está avançando também, então já a gente precisa de fato integrar essa estrutura para tudo funcionar bonitinho. Né? O cloud ele meio que vai dar a ferramenta necessária para as outras coisas funcionarem. Os outros possíveis projetos. Né? Porque ele tem uma característica muito interessante, essa questão Manufacture over Demand é como a Amazon chama, né? MOD. Então esse MOD ele tem uma característica muito interessante que você não precisa de dinheiro para investir em estoque. Então ele dá a capacidade de diversos produtos que não conseguiriam passar aí o básico, eles entrarem no mercado e se descobrirem por conta própria, né? Ou então se desenvolverem, né? Seria isso. Então o nosso futuro hoje está focado no crescimento do cloud para poder ser um serviço de qualidade que as pessoas confiam, que as empresas confiam, entregam uma peça, né, que a gente está falando aqui de peças mecânicas, entregam uma peça com qualidade e tem diversos desdobramentos desse modelo de negócio que ainda não foram explorados, possivelmente a gente vai conseguir explorar no futuro. Legal. Maravilha. A gente tem um desafio grande aí eu queria que vocês falassem aqui das principais dificuldades que vocês tiveram nesse caminho empreendedor. Apesar de jovens, né? Você já tem aí uma trajetória que já está começando assim, você fala, precisa agregar gente com experiência. Você já tem uma experiência específica dentro de um universo de startup
que é diferenciado aqui na cidade. Você tem um empresário aí experiente e tal, mas no negócio tradicional, né? Então vocês são bem experientes, considerando, apesar da curta trajetória, mas dentro de um universo específico de startup. E aí, a gente tem um público universitário muito grande. Tem alguns... Eu, por exemplo, sou da universidade, né, Cândido Mendes. A gente tem vários cursos ali. A gente tenta o tempo inteiro inspirar os alunos para essa questão de empreendedorismo, né? O curso de administração nosso, por exemplo, a gente implementou um plano de negócio ao final, ao invés do TCC tradicional, possibilidade do aluno fazer um plano de negócio. Legal. Exatamente para poder, assim, mostrar para ele que é uma ferramenta, que ele pode empreender, além daquela do empreendedorismo de comportamental, mostrar as ferramentas para ele minimizar os riscos, né? Que a gente falava antes aqui. Então, e a gente tem um público muito... O Túlio, baita do Easy Senza, né? Já falou que vai usar aqui os programas. Ele usava o Shark Tank nas aulas. Agora está usando programa Negócio Fechado. O Túlio foi nosso primeiro professor do curso de empreendedorismo que a gente fez lá no Lá IF. no início. Túlio é fera. Túlio é um dos fundadores aí das raízes da Tech Incubadora, né? E era o gerente de projeto, hoje é o gerente das consultorias, é um cara sensacional. Já falou que vai usar o negócio fechado lá para as aulas, né? Mas o que eu queria que vocês dissessem aqui? Para o nosso público universitário que tá olhando vocês assim, cara, esse negócio aí me interessa. Faz um resuminho aqui das principais dificuldades que vocês tiveram, das vantagens, do que é bacana nessa trajetória empreendedora. Primeiramente, eu acho que para você empreender, você tem que conhecer pessoas. Você não pode ficar preso no seu mundo, assim, sabe? As conexões que a gente faz, tanto na universidade, é muito importante. Muito importante. Às vezes, um colega de classe, um professor ou alguma outra pessoa vai te dar uma luz, te dar uma ajuda no futuro. E perseverança, porque não vai dar certo de primeira, de segunda, de terceira, às vezes até de 15ª, né? Mas aquele negócio você não pode perder aquela vontade de empreender. É difícil às vezes. Mas já aconteceu com a gente várias vezes, né? Quem nunca pensou em desistir, né? Mas a gente sempre teve ali, que às vezes eu falo com o Thiago, pô, Thiago, a gente não consegue se imaginar não fazendo outra coisa senão empreender, né? É até engraçado, né? Porque eu acho que se não fosse eu, o Vinícius tem a mim nessa questão, cara, de diversos pontos. Como eu falei, é quase um casamento, é na saúde, na doença, a gente tá junto. Às vezes um precisa parar, o outro tá lá, segura as pontas. E sempre pensando como manter. Hoje a gente tem uma equipe que é considerável, então a gente precisa pensar em todo mundo, na saúde de todo mundo tá bem, tá querendo trabalhar lá. Engajar as pessoas, né? Então, acho que no primeiro momento você tem que buscar alguém que tenha aquela vontade junto com você, porque sempre dá aquela força a mais, você ter alguém ali do seu lado para te acompanhar na caminhada, né? E hoje em dia, aqui em Campos, a gente tem muitos lugares que você pode buscar esse auxílio Tech, a sua empresa, se colabora. E, então, eu acho que você não precisa começar cego. Sabe? Você tem que buscar ajuda. Não adianta você começar, tipo, dando tiro no escuro e, vamos fazer isso daqui e ver no que dá. Tem até aquela questão de não contar, né? Porque às vezes a pessoa não quer contar. Isso. Vão roubar minha ideia. Vão roubar minha ideia. Quietinho pra falar isso. Que ele falou que tem que falar com pessoas, tem que sair de onde tá e conhecer pessoas. Porque nem todo mundo tem um perfil de empreender. Não, vou ficar quietinho com minha ideia, que senão vou roubar minha ideia. Meu Deus, aí... não roubam, mas também você não amadurece em nada e é candidatíssimo ao insucesso, né? Porque Daqui a pouco alguém lança o que ele pensou, mesmo ele não tendo falado com ninguém, surgiu o negócio, porque empreendedorismo é assim. Exatamente, é de uma extrema... Eu aprendi isso muito novo, quando em 2016 eu trouxe Luiz Helena Trajano em Campos para fazer uma palestra para 800 empreendedores no Trianon, eu trouxe também Luiz do Brown do Luiz. E ele tem uma cultura muito bacana desde o início da empresa dele, que é de colocar a receita do brownie no site. Porque não tem segredo. É a receita exata ali no site, como ela é. Aí eu conto essa história, às vezes as pessoas falam assim, Tarcísio, mas com certeza ele guarda o pulo do gato.
Falei, não, isso é a cabeça da pessoa que está ouvindo eu contar essa história. Porque não, é a receita como ela é. Só que a pessoa não vai parar para comprar o brownie dele. A pessoa compra o brownie dele por conveniência. Tá ali num lugar, quer comer uma coisa gostosa, compra o brownie, acabou. A pessoa não vai parar no meio da estrada, que tem muito, no meio dos comércios, para fazer o próprio brownie. Então, assim, essa transparência leva o cliente final a outra experiência, a outro entendimento e credibilidade da marca. Com certeza, com certeza. E principalmente nesse início mesmo. E a dificuldade que a gente teve também no início, né, que era só eu e o Thiago. Então, nós éramos todos os setores da empresa, né? Inclusive tinha como era? Era o horário diurno e o horário noturno. A gente chegou uma época que o Vinícius pegava de 8 às 6 e eu pegava de 6 aí entrava a madrugada. Isso. Aí, nesse início foi muito difícil, porque como a gente não tem, a gente é engenheiro, a gente não tem muita experiência em gerenciamento, de produção, das coisas, no marketing. Marketing, nossa. O marketing é muito difícil de fazer. A pessoa tem que ter o tato para fazer as coisas assim, né? Sim. Então, foi esse início foi difícil, que todo mundo tem, vários e-mails, né? Aí você fala, não, favor tratar com o setor comercial. Aí você vai lá no setor comercial e responde a você mesmo. Minha equipe de modeladores. Tem uns memes na internet que faz isso, né? Uma pessoa mesmo que faz tudo, ela vai se vestindo de cada personagem e vai resolvendo ali, né? Mas uma coisa que eles falaram muito interessante, Tarcísio, que mostra a relevância do que você vinha falando sobre gestão de pessoas, montagem de equipe, é que, por exemplo, na engenharia ele teve uma formação muito exata ali, né? Aquela coisa técnica, produção, tal. E aí o depoimento foi o seguinte, marketing é muito difícil, né? Aí você pega um cara que transita bem nessa área e vai falar assim, cara, eu não consigo, parte de produção para mim não dá, não consigo. Então, assim, você vê que tem experiências, expertises, especialidades diferentes, né? E um grande desafio é você, e aí converge com o que você estava falando das conexões, né? Você fazer boas conexões, trazer gente boa para perto. Alocar as pessoas nos seus lugares de potencial, né? Enxergar o potencial no outro. Porque, assim, isso ainda é muito complexo, porque é vendida também uma imagem de que as pessoas precisam fazer o que elas amam. E aí tem uma nova geração surgindo com clareza. Eu tenho que fazer o que eu amo. Eu tenho que fazer o que eu amo. E aí, nos primeiros problemas, rola uma dúvida se realmente ama, né, porra? Me disseram que eu tinha que fazer o que eu amo, não tô fazendo. E tô tendo problema. É aquela história, faça o que você ama e nunca mais você vai amar o que você faz. Porque, cara, é normal que todo mundo tenha problemas no início e no meio da trajetória também. Os desafios só vão mudando, mas eles são constantes. E entender o que é amar o negócio, ser apaixonado pela ideia, dos desafios que vão surgir, que vão continuar surgindo, e da disciplina que você precisa ter. Você falou uma palavra importante aí, disciplina. Com clareza, porque assim, se você tiver um foco e o resultado exato de onde você quer chegar, a disciplina vai te ajudar ali. Hoje de manhã eu vi um vídeo de Nizam Anais, para mim, assim, um mestre, um gênio, e ele estava na esteira. Ele é o maior publicitário do país, na esteira. Falou, gente, eu não estou suportando fazer esse exercício físico hoje. Mas eu tenho que fazer, porque são esses dias que eu não estou suportando que vão me dar a constância que eu preciso. Isso é disciplina. Fazer o que precisa ser feito é disciplina. Legal. E até foi muito legal o que ele fez com a camisa do Santander. E aí depois ele postou outro vídeo, eu falei, outro vídeo na mesma esteira, com uma camisa, porque é gerente do Itaú, ele é publicitário do Itaú, ligou e falou, você tá com a camisa do outro banco. Aí ele teve que mudar a camisa e fazer outro vídeo, ou seja, a mesma dificuldade que a gente enfrenta de ter que fazer de novo, com disciplina. Pessoal, papo bom é assim, ó. Já tá chegando ao final, já recebeu a mensagem aqui dizendo assim, ó, encerra aí que o tempo tá acabando. Olha, maravilhoso, né? Essa conversa aqui, eu costumo brincar assim, se abre uma cerveja aqui, o boteco tá formado e a gente vai embora. Entra tarde, noite adentro e a coisa vai funcionando, né?
Queria agradecer muito aqui Tarcísio Viana, né? Tá estreando aqui no nosso podcast, Obrigado, mas já obrigado. participou do programa. Obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, tô aqui. Maravilha. Show de bola. Tiago, Vinícius, para fechar, dá uma olhada ali para a câmera da verdade e diz o seguinte, olha, aquele universitário, vocês falaram dos percalços, né? Mas manda um papo reto agora pro cara, pro universitário ali, para aquele empreendedor que tá querendo partir para dentro, tá querendo empreender, montar empresa, tracionar o negócio. Que recado vocês dariam para ele? Tá de cara, né? Isso. Estude e faça com consciência. Entenda qual é o seu problema, o problema que você quer resolver, o que falta em você. Procure uma pessoa ou não que possa te ajudar. Se você não for o caso, aprenda e faça as coisas com consciência. As coisas vão dar errado, mas você sabendo o que você está fazendo, você vai conseguir saber como consertar aquilo. Thiago pontuou bem, eu faço as minhas palavras a dele, mas eu acrescento que tem que ter perseverança. A perseverança eu acho que é uma das coisas mais importantes da disciplina, também, como foi dito aqui. E é isso, não desistir, porque a oportunidade ela tá aí voando, você tem que estar pronto para quando ela passar e as coisas funcionarem. Maravilha, maravilha. Vai sair um corte aí maravilhoso, hein? Essa dica aí para os universitários. Para você que nos acompanhou até agora, aquele abraço. Programa Negócio Fechado, Empreendedorismo e Inovação na sua região. Até a próxima.